O que faz uma mulher se interessar por um homem? Dinheiro, né? Que tem corda, tatuagem, moto. Oxe, muito dinheiro no bolso. A gente fica molinha. O saldo bancário. Boniteza não leva a mesa, não. Eu gosto de dinheiro. O que faz um homem se interessar por uma mulher? Rapaz, era pela mulher porque ela é bonita, ela tem talento. Ou pela boniteza dela, a lealdade dela. Sinceridade, honestidade, respeito. Pô, pode ser uma feia, mas ter caráter, ter respeito é tudo, né? O carisma dela, sinceridade, honestidade. Uma mulher de caráter, não precisa ter boniteza, não. Porque não adianta o cara ter a aparência boa, mas uma pessoa que não ajuda ninguém, não é uma pessoa boa, entendeu? Eu olho mais o conteúdo, a essência, entendeu? Acho que o corpo não quer dizer nada, né? Às vezes a pessoa tem um corpo bonito, mas a cabeça é uma merda, velho. A beleza vem por dentro. E tanto homem aqui de aparência bonita, mas arrogante. Tem uma coisa que nenhuma mulher conta pra amiga com facilidade. É aquela sensação estranha no caminho pra casa depois de uma noite fora. Não foi nada de grave. Foi justamente o contrário. Foi silêncio. E o silêncio, às vezes, diz muito mais do que qualquer palavra. Um rapaz me mandou mensagem, tava pensando em te chamar pra sair, mas eu tenho até medo de chegar em você, você deve ter tanta gente em cima. Todos pensam a mesma coisa com relação às mulheres bem-sucedidas. Minhas amigas falaram a mesma coisa. Amiga, os rapazes não chegam, os poucos que chegam falam, eu achei que era muita gente te procurando, você é muito disputada, e aí acaba que não chega ninguém. Então se você é de valor, tem recurso financeiro, porque mulher rica é cara, as que não são já são, imagina as ricas. Cara, manda mensagem. Ela passou o fim de semana inteiro arrumada, saiu com as amigas, foi ao shopping, ao bar, ao evento, à academia. E quando voltou para casa, percebeu uma coisa que ninguém estava falando em voz alta. Nenhum homem tinha chegado perto dela. Não foi porque ela estava mal, não foi porque o lugar estava vazio, o ambiente estava cheio, os homens estavam lá, mas havia algo diferente no ar, uma distância silenciosa que ninguém sabia explicar direito, mas todo mundo estava sentindo. Esse vídeo não é sobre culpa, não é sobre quem tem razão, é sobre entender um fenômeno social que está mudando a forma como homens e mulheres se relacionam. E que a maioria das pessoas ainda não parou para observar de verdade. Se você chegou até aqui e sente que essa pergunta faz sentido na sua vida ou na vida de alguém que você conhece, fica porque esse conteúdo foi feito para te fazer pensar diferente sobre algo que todo mundo vive, mas quase ninguém analisa. E antes de continuar, se você ainda não faz parte desse canal, considera se inscrever. Aqui, a gente não vende fórmulas nem receitas prontas. A gente observa o mundo com honestidade e tenta entender o que está acontecendo com as pessoas de verdade. Um like também ajuda esse conteúdo a chegar em mais gente que precisa ouvir isso. Cara, mulheres têm reclamado que homens não têm chegado nelas. E, de acordo com as pessoas ao meu redor, isso é verdade, porque eu perguntei para todas as minhas amigas solteiras e elas concordaram com isso. E a questão, cara, é a seguinte, isso é foda, porque, tipo assim, as pessoas não são resenha. Já reparou essa porra? Tipo assim, você vai chegar numa garota, e aí você vai tentar minimamente conversar com ela, pra depois você, né? Tá ligado? Quem tá ligado, tá ligado. Ela não é resenha. Ela tem um papo merda, ou ela não tem papo. Você chega pra ela e fala tipo assim, pô, tu tá muito, sei lá, pô, tá muito bonita hoje. Eu sei. Me mata, cara, a garota falar que ela sabe o elogio que eu dei, me mata. Eu prefiro que ela fale não quero ficar com você, do que ela seja seca assim. Tá ligado? Porra, é uma merda, cara. Tá ligado? Seja resenha. Por mais que você não queira ficar com o cara, fala, tipo, inventa uma merda. Fala, pô, não, obrigado, eu tô de boa. Acabou. Tá ligado? Não precisa ficar nessa resenha morta. Caralho. Pô, isso é péssimo, cara. Isso, eu acho horrível. Por isso que, tipo assim, eu prefiro muito mais beber, ficar na merda de bêbado, do que ficar... Porra, vou chegar naquela mulher lá, aí eu chego, aí ela fica nessa merda de joguinho, aí eu tenho que saber o que ela quer, o que ela não quer. Porra, não dá, irmão, não dá. Isso é foda. Seja resenha, converse, fale o que você quer, se você quer, se você não quer, tá ligado? Pesquisadores de comportamento social já observaram isso em diferentes países. O número de homens que abordam mulheres em público caiu de forma significativa na última década. Mas o dado mais interessante não é a queda em si, é o motivo por trás dela.
E a resposta vai te surpreender, porque ela não está onde você imagina. O que está acontecendo com os héteros de São Paulo? A gente sai, vai pra barzinho, vai pra pagode, e os caras só olham e não chegam nas mulheres mais. É qualquer idade. Já tem 3 finais de semana que a gente tá saindo. Eu e minha amiga. Decepcionante, gente. A gente chega nos barzinhos, Lacavéia, Motirô, Eu, Tu e Ele, Vila Madalena. Top. Bem frequentado. Os caras não chegam mais nas mulheres. Eles só ficam olhando e não tomam atitude de nada. Gente, o que tá acontecendo com os homens? Será que eles estão querendo que a gente chegue, que a gente leve uma flor, sei lá, um chocolate, chame pra jantar? Cadê aqueles caras que de antigamente que tinham atitude, que aí não adianta dar desculpa, porque você dá um boa noite, tudo bem, qual o seu nome, não mata ninguém. E nem isso eles estão fazendo. E a gente tá impressionada. A gente tá falando assim, gente, desisto. Tá difícil, viu? Pras mulheres héteros. Você já parou para pensar que talvez o problema não seja rejeição? Que talvez o que está acontecendo seja algo bem diferente e muito mais complexo do que isso? Porque a conversa que todo mundo tem sobre relacionamentos ainda está presa numa lógica de 10 anos atrás. E o mundo mudou, só que ninguém avisou direito para ninguém. Sabe o vídeo? Olha pra gata, a gente não chega nela, não sei o quê. Eu vou ensinar pra vocês como chegar nos gatos na balada sem chegar neles, tá? Porque eu não sei o que tá acontecendo nesse TikTok, que a mulherada fala que não tem homem nesse mundo. Tem homem sim. Tem homem bonito, tem homem legal. Você só precisa saber contra eles. Gente, primeiro, entendeu? Não tem como você querer que o cara chegue em você se você não dá uma abertura, entendeu? As flores do campo encantada tá parada lá na balada com a cara de cu, né? Igual aquele meme. Boneca com cara de cu. E aí acha que o bonito vai te achar a princesa encantada. Meu filho, tu não é a Dua Lipa. Tu não é a Bruna Marquezine, entendeu? Não vai chegar em você assim. Sinto lhe informar. E não porque elas são as mais maravilhosas do mundo, mas porque elas são famosas. Então elas chamam a atenção pela fama. Também, entendeu? Tem gente que pode não achar elas tão lindas. Mas você não vai chamar a atenção do mundo todo. Se bote na sua devida importância, entendeu? E às vezes o cara pode até te achar linda, mas você tá com a puta cara fechada, tá numa roda com 15 amigas. Você acha que esse homem vai ter coragem de chegar em cima de você? Ele vai ser intimidado, ainda mais hoje em dia que a mulherada não dá fora, né? Tipo, que tá certo. Mas também tem hora que é tipo, vai tomar no teu cu. Eu acho que eu tô dentro desse aspecto. Então assim, na hora que você tá na balada, você viu o cara bonitinho? Dá uma bisoiada, entendeu? Dá um tipo, tô olhando pra você, tá bom. Sai da roda de 25 pessoas e vai pegar uma bebida sozinha no bar. Entendeu? Vocês também não dão espaço pra ópera acontecer. Vocês querem um milagre. Santa Canda de Israel. Se você tá num grupo de 15 mulher ou 10 machos no meio também, ninguém vai chegar em vocês. Há momentos em que a ausência de algo fala mais alto do que qualquer presença. Um bar cheio pode ser o lugar mais solitário do mundo se as conexões pararam de acontecer. Não é sobre estar sozinho. É sobre sentir que existe uma distância invisível entre as pessoas. E a questão é, de onde veio essa distância? Ah, mas os homens já não chegam mais. Eu me sinto invisível, onde quer que eu vá, eles não chegam, não se aproximam. O que tem de errado comigo? É verdade. Antigamente, os homens se aproximavam, vinham conversar, tinham mais iniciativa na direção das mulheres, né? Hoje em dia, muitos estão muito mais parados, muito mais passivos e um tanto quanto acomodados. Mas você sabe que eu falo a verdade sempre aqui, né? E ainda que os homens tenham a responsabilidade deles, a gente tem que combinar que nós também temos as nossas. Eu trabalho com relacionamento há 8 anos. E a quantidade de mulheres que não sabem dar uma abertura para um homem, que morrem de vergonha, não conseguem fazer um contato visual que seja. Mulheres que estão fechadas, traumatizadas, envergonhadas, que estão evitando a todo custo fazer alguma coisa para demonstrar, sim, o mínimo de interesse. Isso sem contar as que estão com excesso de energia masculina,
fazendo a parte dos homens, forçando as coisas e depois reclamando quando eles não têm iniciativa, né? E só tem uma solução para isso, que é cada um entender o seu lugar, o seu papel e fazer o que te cabe. Ah, Daniela, mas os homens que eu conheço não fazem a parte deles. Mesmo que eu converse, que eu mostre, que eu espere eles terem iniciativa, não sai disso não. E agora me diz, por que você continua se relacionando com esse tipo? Será que você, além de entender o seu papel de mulher, ficar no seu lugar e esperar que o homem faça a parte dele, também não precisa escolher melhor os seus parceiros? Mas eu sei exatamente por que você faz isso. Porque, de certa forma, é frustrante ter que recomeçar. É frustrante voltar para a vida de solteira, estando completamente sozinha, carente, e você quer apostar que dessa vez vai ser diferente, que tudo vai dar certo. Mas as coisas não funcionam assim, principalmente se tratando de relacionamento. Não é na força que você vai dar certo com alguém. Permita que os homens que não querem ou não sabem por qualquer motivo fazer a parte deles fiquem onde eles estão, tenham os problemas de relacionamentos deles. Foca no que está no seu controle, na sua abertura, na sua receptividade, em ser uma mulher atraente de verdade. Assim, você vai conseguir se relacionar com os homens que fizerem a parte deles, que tiverem iniciativa, que você perceber que existe um interesse claro. São só as suas atitudes que estão no seu controle. Tentar controlar o que todos os homens fazem é impossível. Ah, e lembre-se, nem todo homem vai querer ficar com você, se apaixonar, casar e ter filhos. Isso é completamente natural. Aprenda você também a lidar com a rejeição e entender quando um cara não estiver interessado. Combinado? O que está acontecendo não é o fim dos relacionamentos, não é uma guerra entre gêneros, não é uma crise sem solução, é uma transição desconfortável, confusa, mas completamente humana. E entender isso pode mudar completamente a forma como você enxerga as pessoas ao redor. Eu acabei de ver um vídeo da Isadora Raimundi falando que se você vai numa festa, numa balada e nenhum cara chega em você, fique feliz, porque você é muito bonita. E eles se sentiram intimidados pela sua beleza e por isso que ninguém chegou em você. E gente, deixa eu falar que isso sempre foi uma questão muito grande pra mim. Eu sempre saía e era muito, muito, muito raro algum cara chegar em mim. E não porque eu queria que vários caras chegassem e eu ficasse, não. Eu queria ter simplesmente o prazer de dizer não, porque eu não ficava com desconhecido. E uma coisa que acontecia muito comigo era o cara me ver pessoalmente em determinado lugar, festa, ficar me olhando, demonstrar um certo interesse, mas não chegar em mim em nenhum momento. Ou às vezes ele não demonstrava interesse, parecia que ele nem tinha me visto, mas depois achava minha rede social e aí começava, tipo, ai, curte story, comentem alguma story, não sei o que, sabe? Esse flerte que rola nas redes sociais. Mas pessoalmente, nada. Tipo, nada. Não tô falando que eu tenho uma beleza intimidadora, não é isso, mas eu acredito muito nessa teoria, porque é muito difícil, o cara ele só vai falar com você se ele tiver a certeza do sim. Se ele tiver em dúvida que você vai falar não pra ele, ele não vai. Ele não vai correr esse risco de levar um fora, sabe? Fica feio pros amigos. Quando eu conheci meu namorado, ele disse que ele quase não chegou em mim, porque ele me achou muito bonita e ele achou que não tinha chance. E o que fez ele chegar em mim foi um sorriso, porque eu dei um sorriso pra ele. Não porque eu tava dando uma abertura direta, mas é porque toda hora a gente cruzava o olhar, porque eu tinha gostado dele, mas obviamente eu não ia fazer nada além de olhar de vez em quando. E aí várias vezes nosso olhar se cruzou. Então em determinado momento eu fiquei sem graça, porque eu fiquei tipo, caraca, eu tô olhando muito pra ele. E aí eu sorri. E aí ele foi falar comigo, que ele falou assim, não, realmente acho que eu tenho chance. Brother, domingo eu vivi uma situação muito curiosa. 2 opostos de uma mesma situação, de uma mesma reclamação. Os homens não chegam mais nas mulheres. Esse é o papo de qualquer roda de mulher hoje em dia, tá? Beleza. Fui pra 2 rolês com as minhas amigas, no mesmo dia, um depois do outro. Nenhuma movimentação. Eu, em qualquer lugar que estou, reparo muito no comportamento dos homens, das mulheres, enfim. Trabalho com isso e trago essas informações pra vocês. E percebi que não tem mais esse movimento de verdade. Fui embora dali comentando com elas e falando, cara, existe um medo muito grande, que é o que eu escuto de vocês, dos homens parecerem abusivos. Falei, vou gravar sobre isso. Porque existe uma grande diferença entre você abordar e você ser abusivo. Então, já pra explicar aqui, não é assédio e não é abuso quando você chega numa mulher, por exemplo, e diz, oi, tudo bem?
eu te achei interessante, mas se não for um bom momento pra você, tudo bem. Só me deixa saber. Beleza. Ela fala, cara, não é um bom momento, ou obrigada, tô de boa. É não. Quando o olhar, o corpo, a fala dizem não, é não. Então isso não é abuso nem assédio. É só você entender o não e você se retirar. Ótimo. Tá entendido, né? Então tá tudo bem se chegarem. Desde que seja dessa forma. Não, o problema não é chegar, o problema é insistir aonde o não já existiu. Segunda situação que aconteceu foi, logo depois dos rolês, a gente ter ido comer numa hamburgueria. E estávamos lá comendo. O garçom vem e me traz um guardanapo com um bilhete falando pra mim. O cara ali da outra mesa foi embora e deixou pra você. E aí era, oi, te achei muito linda. Depois, se puder, me adiciona no Instagram, e deixou o telefone dele. Super à moda antiga, super fofo, educado, zero invasivo. Eu falei, gente, aí eu fiquei, cara, isso ainda existe? Então, ao mesmo tempo que rolou essa discussão de estar em dois ambientes onde não existiu movimento algum de abordagem, e no outro receber um guardanapo de papel com a mensagem. Ele deve estar em algum lugar ali. Vocês entenderam? E aí aquilo foi muito forte pra eu ficar pensando. O que vocês acharam dessa história? Vocês também estão passando por isso? Vocês também estão se sentindo nesse lugar de não chego, devo chegar, o que eu faço, por onde eu vou? E agora? Eu quero, mas eu não posso, só tomo fora, a mulherada, eu quero saber. Então comenta aqui, que eu vou querer saber. Tamo junto, brothers. E aproveita e me segue, né? Que eu sou sua brother há 8 anos. 8 anos, eu tô aqui todos os dias ajudando vocês a se relacionarem melhor com as mulheres. Tá bom? Beijo. Existe uma cena que se repete em cidades do mundo inteiro e que poucas pessoas conseguem descrever com exatidão porque ela não tem drama. Ela acontece no silêncio, nas margens das situações sociais, nos olhares que duram menos de um segundo antes de desviar. Uma mulher entra num bar. Está bem vestida, animada, presente, senta com as amigas. O ambiente está cheio e durante toda a noite nenhum homem se aproxima. Nenhum. Não houve mal-estar, não houve conflito. Houve apenas ausência. Ela volta para casa e não sabe bem o que sentir, porque não tem história para contar, não tem nada errado a narrar. Só essa sensação difusa de que algo mudou no ar e ela não sabe quando nem como. Esse momento, aparentemente banal, está acontecendo com uma frequência que começa a chamar atenção. E o que o torna interessante não é o fato em si, mas as camadas de significado que existem por trás dele. Porque quando você começa a puxar esse fio, descobre que ele está conectado a algo muito maior do que uma noite sem abordagem. Tem uma transformação acontecendo nas relações entre homens e mulheres, que não virou manchete, não gerou movimento oficial, não tem nome definido. Ela simplesmente acontece nas interações cotidianas, nos ambientes de trabalho, nas festas, nos parques, nos bares. Os homens estão se afastando dos espaços de aproximação. Não todos, não de forma absoluta, mas o padrão existe. E ele é perceptível o suficiente para que mulheres comecem a notar e para que pesquisadores de comportamento social comecem a documentar. A questão é, por quê? A resposta mais fácil seria dizer que os homens ficaram preguiçosos, ou que não têm mais interesse, ou que o celular e os aplicativos substituíram tudo. Essas explicações existem, têm alguma base, mas são rascunhos, são respostas de superfície. A realidade é mais complicada e mais humana do que qualquer slogan consegue capturar. Para entender o que está acontecendo, é preciso entrar dentro da cabeça masculina de uma forma que vai além do que a maioria dos conteúdos sobre relacionamento está disposta a fazer. Pense por um momento no que significa, em termos práticos e emocionais, um homem se aproximar de uma mulher que ele não conhece em um ambiente público.
Parece simples? E em teoria é. Mas na prática, existe um cálculo silencioso que acontece em frações de segundo, e esse cálculo se tornou cada vez mais pesado ao longo dos últimos anos. Primeiro, existe o medo da rejeição. Isso não é novidade, sempre existiu. Mas o que mudou é a escala desse medo. Numa era em que tudo pode virar conteúdo, em que um momento desconfortável pode ser filmado e compartilhado, em que o julgamento social se ampliou de forma exponencial, a rejeição deixou de ser um evento privado. Ela ganhou plateia potencial. Segundo, existe uma confusão genuína sobre o que é aceitável. As regras sociais de aproximação passaram por uma revisão profunda na última década, e isso foi necessário, justo e importante. Mas esse processo de revisão criou, como qualquer transição cultural cria, um período de ambiguidade. Os marcos antigos foram questionados, os novos ainda não se consolidaram completamente, e nesse intervalo, muitos homens simplesmente travaram. Não por malícia, por desorientação. Existe uma diferença entre um homem que não se aproxima porque não respeita o espaço da mulher e um homem que não se aproxima porque não sabe mais como fazer isso de forma que ele próprio considere adequada. São fenômenos completamente distintos, mas que produzem o mesmo resultado externo, a ausência. E é exatamente essa ausência que as mulheres estão sentindo, sem necessariamente entender de onde ela vem. Aqui entra um elemento que a maioria das conversas sobre esse tema ignora completamente: o paradoxo da hipervisibilidade. Nunca foi tão fácil para um homem observar, admirar e até se conectar com mulheres à distância. Aplicativos de relacionamento, redes sociais, algoritmos que entregam imagens e vídeos de pessoas atraentes de forma contínua. Tudo isso criou uma forma de pseudo-proximidade que não exige nenhuma vulnerabilidade real. É possível curtir sem se expor, é possível seguir sem ser julgado, é possível existir no perímetro da vida de alguém sem correr nenhum risco emocional. E aí surge a pergunta que pouquíssimas pessoas fazem em voz alta. Se você pode ter contato com a beleza e a presença feminina sem nenhum custo emocional, qual é o incentivo para atravessar a sala e arriscar um não? Isso não é uma justificativa. É uma observação sobre como os sistemas que criamos moldam os comportamentos que emergem deles. A tecnologia não é neutra. Ela muda o que sentimos, o que queremos, o que tememos. E o resultado prático nas situações sociais presenciais é um homem que está de corpo presente, mas emocionalmente recuado, que olha, mas não age, que sente atração, mas não traduz essa atração em movimento. Ele está lá, ela está lá. E o espaço entre eles fica cheio de uma coisa que não tem nome, uma possibilidade que nunca se materializou. Existem estudos que documentam a queda nas taxas de relacionamentos entre jovens. Existem dados sobre o aumento do isolamento social masculino. Existem análises sobre como os aplicativos de namoro afetaram a dinâmica de aproximação presencial. Mas os números não conseguem capturar o que acontece na vida real, no nível humano, no espaço entre dois corpos que estão no mesmo ambiente e não estabelecem contato. O que os números não mostram é a mulher que olha para o espelho na sexta-feira à noite e se pergunta, sem conseguir verbalizar completamente, por que parece que existe uma película de vidro invisível entre ela e o mundo. O que os números não mostram é o homem que fica na mesa do canto, que olha, que considera, que constrói 1000 cenários na cabeça e que no fim decide que não vale o risco e vai embora sem que ninguém saiba que ele estava pensando nisso. O que os números não mostram é a conversa que não aconteceu, a história que não começou, o encontro que ficou suspenso num potencial que nunca se realizou. Isso é invisível nas estatísticas, mas é completamente palpável para quem está vivendo. Eu deixo você com uma pergunta que não tem resposta fácil e que, talvez por isso, valha ser carregada por um tempo. Quantas histórias nunca começaram porque alguém decidiu que o risco não valia a pena? Não estou falando só de romance. Estou falando de amizades.
de conversas, de encontros que mudam a trajetória de uma vida de formas que a gente não consegue prever enquanto está decidindo se vai ou não atravessar a sala. A distância que observamos hoje nos ambientes sociais não é um defeito humano. É um sintoma de um mundo que está se reconfigurando de formas que ainda estamos aprendendo a ler. E entender isso, de verdade, com honestidade, sem precisar de vilão, é talvez o primeiro passo para que essa distância comece lentamente a diminuir. Se esse conteúdo te fez pensar sobre algo que você não tinha pensado antes, deixa nos comentários. Qual parte te tocou mais? Você reconhece esse fenômeno na sua vida ou na vida de pessoas que você conhece? Esse canal existe para ter conversas assim, as que não acontecem na superfície, as que precisam de espaço e honestidade para surgir. Se você ainda não se inscreveu, agora é um bom momento. Não porque precisa, mas porque, se esse vídeo chegou até você, talvez o próximo também tenha algo que vale seu tempo. Obrigado por ficar até o final. Isso por si só já diz muito sobre quem você é.